Essa semana eu assisti o novo filme do Guardiões da Galáxia. Achei o filme fraco, mas mesmo assim gostei dele. Por que será? Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Bruno e eu dou minha opinião sobre temas variados aqui no YouTube. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vamos lá pessoal, assisti um novo filme essa semana, achei bem fraco comparado com os outros, tá bom? Eu achei que os outros foi muito mais elaborado, mas mesmo assim eu gostei. Gostei de ver o contexto de alguns personagens, o desenvolvimento de alguns personagens durante o filme. E eu selecionei aqueles personagens para falar um pouco sobre eles nesse filme. Vou tentar dar o mínimo de spoiler possível, tá pessoal? Aqui, mas não prometo nada. E vou comentar aqueles personagens que mais me chamaram a atenção, o desenrolar dele na série. Vamos começar com o primeiro, que é o Guaxinim, né? O Rocket, é o Guaxinim. Vamos começar por ele. Ele foi um personagem que eu nunca entendi muito nos filmes anteriores. Não sei se é porque eu não parei para fazer uma análise mais crítica do filme, mas eu via ele só como um personagem aleatório. Uma ratazana que estava ali, que conseguia falar, conseguia fazer missões, entre outras coisas. Mas nesse filme é diferente, o filme rola em torno dele. Eu achei até estranho quando eu vi o filme rolando em torno do Guaxinim. Pensei, poxa, nada a ver, vai rolar o filme totalmente em torno do Guaxinim, um personagem totalmente fictício, que não tem sal nenhum. Essa era a minha opinião sobre ele antes. Mas, você vê no início, né, ele sofre um acidente, desculpa o spoiler, pessoal, ele sofre lá, ele é atacado e praticamente morre. Ele vai sofrer esse acidente, vai praticamente morrer. Aí a equipe corre atrás para salvar ele. Aí vai passando os relances da vida dele, como ele foi criado, na verdade. Que ele era um guaxinim, pequenininho, aí foi feito essa lobotomia nele, feito essa mutação nele por um cientista. Aí ele virou inteligente, conseguiu falar, tudo mais. Mas até então tudo bem, isso aí é bobagem, isso aí é mais ficção científica, né? Mas a partir do momento que ele é colocado na jaula e ele conhece outros bichos, outros animais que também sofreram dessas lobotomias, você vê ali que ele se torna praticamente um humano. Todos os sentimentos que nós humanos temos, ele tem. Ele cria uma amizade muito verdadeira, ele cria aquele vínculo com aquelas três bichinhos que estão lá. Ele cria uma família naquilo ali. Aí ele também cria um vínculo com o criador dele, porque ele achava na mente dele que o criador dele era uma pessoa boa, que queria o bem dele. Isso é até interessante, porque muitas vezes nós como humanos, nós pegamos um político, uma pessoa e acabamos endeusando ela, colocamos ela num patamar que acha que aquele é o santo graal que devemos seguir, aquela pessoa ali, aquele padrão sabe o que é melhor pra gente. E depois a gente percebe que fez bobagem em confiar naquilo. É isso que acontece no filme. Chega uma hora que ele percebe que na verdade o criador dele só está usando eles para criar outra coisa que mais para frente ele vai fazer a mesma coisa, vai ser um ciclo vicioso, até aquele criador chegar à perfeição, o ápice da perfeição que ele procura. Entendeu? Então ele percebe isso, se revolta contra isso, por conta disso os amigos dele acabam morrendo, ele perde os amigos, e você vê que ele consegue fazer durante todos os filmes, você não percebe isso, você acaba percebendo nesse filme agora específico, porque você percebe, entende porque ele é tão ranzinza, e percebe que na verdade ele é um herói, porque apesar de ter passado por tudo isso, ele consegue criar amizades, ele consegue correr atrás do bem, ele consegue sobreviver. Mesmo ele tendo todos esses problemas que atormentam a vida dele, ele consegue desenvolver a vida dele, ele consegue se tornar um guardião, um herói. Aí você vê a superação no mais alto nível. Você vê uma pessoa que sofre bastante e que consegue superar. Se a gente fizer um paralelo com o nosso dia a dia, muitas vezes você vê aquelas pessoas no dia a dia, você acha que está tudo bem para aquela pessoa. Poxa, é uma pessoa legal, uma pessoa bem sucedida, é isso, aquilo. Mas não sabe os demônios que aquela pessoa tem dentro, entendeu? Você para pensar como um filme, um ratinho no filme consegue se tornar um paralelo na vida real e você percebe que acontece muito aquilo na vida real. Pessoas que sofreram muito e sofrem ainda, mas conseguem esconder aquilo de uma forma que as pessoas próximas que ele gosta, as pessoas que ele quer proteger não saibam daquilo, porque ele sabe, se ele passar muitas vezes aquele problema, não vai ajudar em nada, não vai resolver o problema dele e só vai preocupar mais as pessoas que estão do lado dele.
Ele guarda tudo aquilo para ele. Aí você vê que ele guarda aquilo para ele, ele foge por muito tempo daquele problema. Ele evita tocar naquele assunto para não ficar revivendo todos esses problemas passados que ele teve. Mas chega uma hora que você tem que pagar essa conta. O problema volta para você e você tem que resolver. Nessa hora, valeu muito a amizade que ele tinha com o pessoal. Amizades verdadeiras, pessoas que você sabe que vai te ajudar é muito importante. Chega no final do filme, ele percebe a importância dos amigos e como esses amigos conseguem ajudar ele a se levantar, conseguem salvar ele, resgatar ele disso tudo. E você pode ver que mesmo ele tendo sofrido com tudo isso, sofrido com tudo que aconteceu, ele tem uma faísca de bondade ali dentro ainda, que ele salva, independente, ele não... Tirando o inimigo, claro, né, que era o cara que fez isso tudo, ele salva todos. Ele não faz critério, ele salva os monstros, salva tudo que está na nave. Porque ele sabe que muitas vezes aqueles monstros que estão ali, não estão ali por escolha própria, não ficaram maus por escolha própria, ficaram maus porque vários percalços aconteceram na vida dele e ele acabou cedendo, vamos dizer que ele acabou cedendo ao mal. Ele chegou um momento que ele falou, não tenho escolha, eu vou ser isso, então vou assumir o que eu sou. Então, a Raposinha foi o personagem que mais me impressionou, era um personagem que eu nunca dei atenção nos filmes, e foi o personagem que mais me impressionou no fim das contas. Temos também o Quill é o padrão da série, é um cara bem problemático, bem sem noção, né? Mas você vê que nesse filme tem a superação, ele começa o filme sofrendo todas as perdas, bebendo. Se você fizer um paralelo com a nossa vida, ele é o padrão da nossa sociedade, a pessoa que sofre muito e acaba cedendo, infelizmente, é muito pesado para aquela pessoa superar, ele acaba cedendo. Mas ele toma um choque de realidade quando o amigo dele, a Raposinha, é a Raposinha, né? Vamos falar que é a Raposinha, sofre esse acidente e ele percebe, eu tenho que me mexer, a equipe depende de mim, a vida dele depende de mim, então eu vou ter que esquecer todos os problemas que me aconteceram e vou focar em melhorar, em ajudar o meu amigo. Aí você vê durante todo o filme que ele se esforça ao máximo, independente do que ele está sofrendo, ele se esforça ao máximo para ajudar um amigo querido dele, porque ele não quer perder mais um amigo, entendeu? Não importa o que aconteceu na vida dele, ele vai esquecer todos os problemas e vai ajudar aquela pessoa. E se a gente jogar com um paralelo da vida real, é assim com a gente também. Muitas vezes você vê muitas pessoas na fossa, vai para a bebida, vai para outros problemas da vida, porque ele não aguentou o que aconteceu na vida dele. E muitas vezes não acontece nada tão drástico o suficiente para tirar ele daquele problema e ajudar ele a resolver o próximo problema. Ele fica naquele problema infinito. Mas também tem casos que você vê a pessoa tá lá no fundo da sarjeta, mas acontece outra coisa tão mais chata na vida dele que ele esquece aquele problema, aí pensa, poxa, aqui era só eu que tinha esse problema, mas se eu não resolver aquele outro problema, mais pessoas irão sofrer. Então eu vou esquecer esse problema que eu tenho atualmente, vou deixá-lo de lado e vou resolver o próximo problema que afeta pessoas queridas minhas, entes queridos meus. E isso é bom que muitas vezes faz a pessoa ter o choque de realidade e ela supera aquele problema anterior. Ela supera porque o problema maior que ela foi resolver, apesar de ser um problema, trouxe tantos ganhos para ele que ele acaba saindo daquele problema anterior. Ele supera aquilo e volta a ser uma pessoa normal. Você vê isso no filme. Apesar de todos os percalços que ele vem passando, ele consegue, no fim das contas, voltar a ser o herói que ele era, que ele sempre foi um herói. Ele é meu personagem favorito da série, eu gosto muito dele. Ele volta a ser o herói que ele sempre foi, salva os amigos queridos dele e deixa aquele legado dele. Deixa o legado, sabe, que o Quill foi o cara que sempre esteve ali, independente do que ele passou, ele superou tudo que ele tinha para salvar os amigos dele. Outro personagem também que desenvolveu muito bem na série e deu para você comparar muito bem com o nosso mundo real. Tem o Kraglin. O Kraglin é aquele carinha que tem um negócio aqui, tem um moicano estranho. Nunca dei atenção naquele personagem. Eu não sei se ele é parente daquele outro homem azul que eu também nunca vi graça. O que
como é o nome? É pirata? Alguma coisa do tipo. Mas tem nos outros filmes tem um cara azul que usa uma canetinha que voa. O Kraglin é um personagem que se desenvolve muito bem na série também, porque você vê ele aquele personagem inicial, um zero à esquerda, que nada que ele faz certo. Ele perde até pro cachorrinho, eu fico impressionado. Tem o cachorrinho, que eu até agora não entendi aquele cachorrinho, porque aquele cachorrinho, pelo que eu vi, é o cachorrinho que a Rússia mandou pro espaço, foi o primeiro cachorro cosmonauta que morreu. Mas, poxa, tem tanto tempo que mandou o cachorro pro espaço, o cachorro ainda tá vivo. Apesar de eu ter gostado do cachorrinho, achei um cachorrinho bem engraçado, mas não entendi o que aquele cachorro tá fazendo no filme. Mas você vê que o Kraglin perde pro cachorro, cara, na hora de controlar o poder da mente. Mas durante a série acontece tanta coisa que chega uma hora que ele vê que a amizade vale mais que tudo, vê todos os amigos, todos os entes queridos sendo atacados, morrendo, que ele toma um choque de realidade e ele se concentra e consegue se superar e consegue ajudar, consegue usar as habilidades dele para ajudar os amigos. É um personagem também que, apesar de não importar muito para mim, eu achei bem legal o desenvolvimento dele na série, né? Tem também o Adam Warlock, que é uma das criações o Alto Evolucionário, o nome dele, né? É uma das criações dele, que foi criado totalmente para o mal. Mas ele é mal, na verdade, porque a família dele é refém. Ele perde a mãe durante a série, novamente, desculpa o spoiler, tá, pessoal? Ele perde a mãe durante o filme. Mesmo perdendo a mãe, ele continua acreditando que o Deus dele falou é o mais importante. Ou seja, o Deus dele destruiu todo o planeta dele, destruiu tudo o que ele conhecia. Mesmo assim, ele continua seguindo aquele cara. Isso demonstra muita coisa que a gente vive hoje quando você compara políticos, pessoas que gostam de políticos. Os políticos fazem tudo de pior, destrói tudo de bom que você conhece, mas você continua seguindo aquele político. Você endeusou aquele político, colocou ele em um pedestal independente. Ele pode fazer o que quiser com você, que você vai aceitar. E isso é muito ruim para o ser humano e a gente percebe que é muito ruim até no filme. Chega um momento que ele percebe que está fazendo coisa errada e ele se volta porque ele vê que, independente do que aconteceu, o pessoal, o grupo do Kill, é Kill? É, do Kill, salva ele, entendeu? Aí ele se pergunta por quê. Aí ele fala aquela máxima, todos merecem uma segunda chance. Independente de tudo que aconteceu, eles deram uma segunda chance e ele percebe ali que a vida não é só seguir uma pessoa que é superior a você, que manda você fazer, só porque aquela pessoa foi o seu criador. Muitas vezes, o que aquela pessoa está passando para você não é bom para você, é bom para ela, não é bom para você. Então você tem que ter o discernimento para saber que aquilo é ruim e perceber a hora de voltar atrás. Perceber, olha, isso aqui não é interessante. Esse cara não quer o meu bem, esse cara quer o bem dele. Infelizmente ele demora para perceber isso, né? Mas na vida real também é assim. Muitas vezes a gente morre e não percebe as escolhas erradas ou as pessoas erradas que a gente seguiu. É assim com o ser humano, infelizmente. E tem o alto evolucionário, né? Que o alto evolucionário é aquela pessoa que a gente pode comparar com todo mundo aqui no planeta. É aquele tipo de pessoa que acha que sabe o que é melhor para você. Se acha mais inteligente que todos, porque estudou um pouco a mais, não quer dizer que não seja inteligente que eu, mas não quer dizer que o que ele saiba vai servir para mim. Ou seja, ele estudou um pouco a mais, ele sabe muita coisa, e chega um momento que ele acha que ele é superior a todos, que as ideias das pessoas não funcionam, só as ideias dele. Então ele se põe no patamar que todo mundo é inferior a ele, todo mundo é um pé rapado, todo mundo deve se rebaixar a ele, e só ele sabe o que é bom. A gente vê muito isso com os nossos políticos, vê muito isso com muitas pessoas famosas, vê muito isso muitas vezes com amigos, parentes que se acham superior a nós, porque tem uma vivência a mais que a gente, eles acham que sabe o que é melhor pra gente. E tudo que ele fizer é o santo graal da escolha. Tudo que ele escolhe é bom, tudo que ele escolhe é belo, tudo que ele escolhe é reluzente e vai ser bom para todos, mas na verdade não vai. Você vê durante o decorrer do filme que chega ao ponto da arrogância dele que ele ignora toda a criação dele, ignora todas as opiniões das pessoas que estão ali do lado dele e ele simplesmente destrói tudo porque, na opinião dele, o que ele faz é perfeito. Não importa o resultado, não importa os meios, me desculpe.
É o Maquiavel, né? Não importa os meios, o que importam são os resultados. Ele é totalmente maquiavélico, ele só quer saber da criação dele, ele só quer saber das ideias dele, para ele é o perfeito. E isso é muito comum no nosso mundo. Infelizmente, da mesma forma que acontece no filme, no nosso mundo, as pessoas não percebem que, na verdade, eles são idiotas, que não tem como você saber o que é melhor para outra pessoa. Apenas aquela pessoa sabe o que é melhor para ela. Muitas vezes nem aquela pessoa sabe o que é melhor para ela. Quem dirá você, que se acha superior? Ele é o arquetipo normal das pessoas, da raça humana, assim, principalmente hoje em dia que todo mundo acha que sabe de tudo, né? A gente está numa geração que acha que as pessoas acham que sabem de tudo. Eu vejo muitas vezes muitas crianças, muitos adolescentes, achando que já sabe tudo que é de bom na vida. Aí eu vejo o mais velho que essa pessoa diz, poxa, cara, como assim? Você está começando a vida agora, você sabe mais, quer dizer que suas opiniões são melhores que as minhas, sendo que você nem viveu o suficiente. E mesmo que você tivesse vivido o suficiente, quem garante que a sua opinião é melhor que a minha? Entendeu? Tem que aprender a conviver, tem que aprender a entender que as pessoas são diferentes, as pessoas têm pensamentos diferentes, têm predisposições diferentes, e não é porque você acha bom aquilo para você que vai ser bom para mim. É engraçado isso, é engraçado que é um paralelo total, e o fim do filme, desse personagem no filme, é o fim das pessoas na vida real. As pessoas não percebem que elas não são as principais do mundo, elas não são o santo grau da informação, das ideias, elas não percebem isso e morrem achando que são tão especiais. É o que acontece muito hoje, infelizmente. As pessoas se acham especiais demais e isso está destruindo o nosso mundo. Bom, é isso. Desculpa sobre os spoilers, tá, pessoal? Desculpa se eu dei spoilers para vocês, mas eu só queria dar minha opinião sobre o filme. Como eu falei, comparado com os outros, que eu gosto de bastante ação, tá? Eu achei o filme bem mais fraco que os outros, mas no fim das contas deu para aproveitar muita coisa. Eu assisti muito contente o filme no final, eu achei muito interessante, tá bom? Não se esqueça, pessoal, se gostou do conteúdo, deixa o seu like e se inscreva no canal, isso ajuda muito